Oi, pessoal! Vamos então hoje para a nossa aula sobre o processo de síntese proteica, também conhecida como processo de tradução. Para compreender o processo, inicialmente eu preciso compreender também quais são os elementos essenciais para que ocorra, no final, o processo de tradução. Então, inicialmente eu preciso de moléculas de RNA. Então, para que ocorra a formação dessas moléculas de RNA, um fragmento de material genético, ou seja, um filamento, uma porção da minha fita de DNA, será utilizada como base para a síntese da minha fita de RNA, ok? Então, a esse processo aqui, ó, nós temos, então, o processo de transcrição. Então, olha só o que seria a transcrição. Utilizando uma parte da minha fita, uma das fitas será utilizada como molde. Ocorre, então, pela participação de uma enzima muito importante, que é a DNA polimerase, a leitura e a chamada, né, para a entrada, então, de novas bases para a formação da minha fita de RNA. E aqui nós temos a construção da minha fita de RNA mensageiro. Bem, olha nessa imagem como ocorre esse processo de transcrição. Bem, na transcrição, uma enzima chamada RNA polimerase, ela começa então a abrir a minha fita de DNA e faz a leitura de apenas de uma dessas fitas. Logicamente que ele busca ler a fita que tem a receita, ou seja, tem o código específico para a síntese do RNA que eles precisam. Tá vendo? Ok? Então, olha, o RNA polimerase, ele passa pela fita de DNA, rompe as ligações de pontes de hidrogênio entre as bases dessa molécula e vai, então, atraindo os nucleotídeos de RNA específicos para se ligarem à fita que é a fita ativa para a formação dessa minha fita de RNA. Observem aqui que eu estou formando o meu RNA recém-sintetizado, tá? E se depender, né, do tipo de organismo, se for, por exemplo, uma síntese de RNA para uma célula procariótica, toda a extensão do DNA será utilizada, ou seja, não há nenhuma parte inutilizada do material genético bacteriano. Porém, se a síntese de RNA vier em células eucarióticas, alguns fragmentos da própria fita de DNA são lidas, mas posteriormente serão removidas da minha fita de RNA, tá? Então, mais adiante eu vou até explicar isso para vocês como ocorre. Mas de imediato, só para vocês entenderem como ocorre esse processo de transcrição, com a participação da DNA polimerase. E aqui, após ter passado, vem então a DNA ligase, e essa DNA faz o quê? Essa região de DNA ligase, ela vai começar a restabelecer as ligações entre as bases nitrogenadas que o próprio RNA polimerase havia rompido, ok? Então, vamos agora ao processo de formação de uma fita de RNA mensageiro em células eucarióticas. Bem, observem aqui. Aqui eu tenho uma fita chamada fita de pré-RNA mensageiro, tá? Uma vez que uma parte desse meu DNA foi lido, foi então feita a transcrição gênica, partes dessa minha fita de pré-RNA mensageiro têm regiões que não são utilizadas para a síntese. E elas são chamadas de introns. Já as regiões verdinho aqui são as regiões que serão funcionais para a produção da proteína, ou seja, serão regiões lidas para se fazer proteína. Mas como ocorre então a eliminação desses introns? Bem, a eliminação desses introns ocorre através da formação do que a gente chama de espliciosomos, ou seja, proteínas splicing, né, o splicing, né, do inglês, elas vão se ligando nessas regiões, delimitando esses espaços não utilizáveis. Aí é simples, elas vão se atrair e as regiões que não são utilizadas, elas então são eliminadas. Tá vendo aqui, ó? Os espliciosomos se prendem, isolando essa região de intron, ficando então agora conectado às duas regiões de exon. O primeiro com o segundo exon. Tá vendo aqui, ó? Esse intron, ele fica eliminado, ele fica ainda dentro do núcleo celular e apenas sobra o exon, tá?
Então, essa região de RNA mensageiro que é a que será eliminada do núcleo celular. Ela passa, então, para o citoplasma, onde ocorrerá a sua tradução para a formação de proteínas, ok? Então, é importante saber disso. Toda a estrutura de expressão gênica nada mais é que a leitura, ou seja, a tradução de fragmentos de exons. Vamos, então, aos tipos de RNAs a serem produzidos e utilizados no processo de síntese proteica. Bem, esse é um dos 3 tipos de RNAs que participam do processo. Ele é o próprio RNA transportador, tá? O RNA transportador é caracterizado por 2 regiões muito importantes. Essa região aqui, onde nós temos a ligação das seguintes bases, adenina, citosina, citosina, que corresponde ao ponto de ligação do aminoácido. É por essa extremidade que o transportador carrega, então, o seu aminoácido. E aqui, uma região de trinca, que corresponde ao anticódon, tá? O anticódon, ele é exclusivo para cada tipo de transportador, ok? E conforme o anticódon, ele terá um tipo único de aminoácido a ser transportado. Significa que todos os transportadores são específicos quanto ao aminoácido que carregam. Mas podemos encontrar transportadores diferentes carregando o mesmo tipo de aminoácido, ok? Então, isso não é o problema. Agora, é importante saber, todos eles são específicos quanto ao aminoácido que carregam, tá? Mas poderão, uma vez sendo transportadores diferentes, carregar o mesmo tipo de aminoácido. Vamos, então, para o próximo tipo de RNA que participa da síntese. Bem, o próximo RNA é o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, lembrando, ele com apenas as suas regiões de exons, tá? Todas as regiões de introns deverão permanecer no núcleo da célula. Apenas as regiões a serem lidas, os exons, que serão, então, traduzidos. Aqui você tem a molécula da proteína produzida a partir da leitura dessas faixas, que são os exons do RNA mensageiro. E qual o último tipo de RNA que participa do processo? O RNA ribossômico. Vamos a ele. Bem, e aqui nós temos então o terceiro e último tipo de RNA que participa do processo, que são os ribossomos. Os ribossomos são formados por 2 subunidades, uma subunidade menor e uma subunidade maior. Só estarão unidos quando encontrarem uma fita de RNA mensageiro para ser lida. Caso contrário, essas 2 subunidades vão se encontrar separadas no citoplasma da célula, ok? Então, aqui, por exemplo, você já observa eles associados com a leitura de uma fita de RNA mensageiro, conforme ele vai lendo, e aqui a formação do polipeptídico, ou seja, a própria proteína. Bem, vamos ver então como ocorre essa leitura. Bem, aqui nós temos então a associação dos 3 tipos de RNAs. O RNA transportador, o RNA ribossômico e o próprio RNA mensageiro. Bem, na região do RNA ribossômico, nós vamos encontrar 2 pontos importantes. Um, que é o chamado sítio A, e o segundo, que é o sítio P. O sítio A é o sítio de aquisição dos aminoácidos. É o ponto inicial para a ligação do RNA transportador. Então, primeiro ele vai entrar aqui nesse sítio, ocorre a verificação de códon, anticódon, e aí sim ele passa para o sítio P, onde o ribossomo faz a captura do seu aminoácido e a montagem, que é a própria ligação peptídica, ok? Então, sempre vai acontecer isso. Bem, nesse esquema, ele mostra para mim que já ocorreu a ligação, e aqui tem outros fragmentos que não foram representados. Mas o que é importante saber? Existe um códon específico que marca, né, aonde o ribossomo começa a leitura. E esse códon é o códon AUG, que tem como específico para um transportador a entrada do aminoácido metionina, ok? Assim como nós temos um códon de iniciação, nós teremos também códons de finalização. Esses códons de finalização, eles não possuem anticódons, ou seja, não existe transportador para ele. Mas como é que eles atuam? Bem,
Uma vez que a região do sítio A identificou, leu esse códon de final, ele simplesmente faz o quê? As duas subunidades ribossômicas, elas se separam e logo a fita polipeptídica é então liberada, ok? Vou mostrar então para vocês uma tabela onde nós temos todos os códons e os aminoácidos específicos, assim como os 3 tipos de códons de finalização, que são eles: o AA, o GA e o AG. Bem, aqui nós temos então nessa tabela todos os códons. Observem que para o mesmo tipo de aminoácido eu posso encontrar mais de um códon. E aqui, ó, prestem atenção em relação a esse códon aqui, ó, AUG, que é a metionina, é o códon de iniciação. E esses 3 aqui, olha, o AA, o AG e o GA, que são os códons de parada ou códons de finalização. Uma vez que o ribossomo, na região do sítio A, ler algum desses 3 aqui, ele já entende que ali é o local de parada. Eles se desassociam e ocorre então a finalização do processo de tradução da proteína. Ok? Bem, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha algum tipo de dúvida, deixa a perguntinha lá no canal, tá bom? Gente, dedicação e estudos que o sucesso será garantido. Até a próxima aula. Tchau, tchau!